boa tarde. No Brasil, há um banco de dados com material genético de mais de 65 mil presos condenados por crimes graves ou contra a vida. Esse material é importante e fundamental para ajudar a resolver crimes. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral mantém cassação de senadora Selma Arruda, do Podemos de Mato Grosso. A senadora ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o recurso não tem poder para suspender a decisão do TSE. Justiça Federal autoriza a operação para apurar prestação de serviços de órtese e prótese em Alagoas. E ainda prejuízo a terceiros. Quem paga a conta? Em Brasília, a obra desmorona e engole carros. Foi um susto, né? Porque o prédio tremeu, né? Parecia uma gelatina tremendo. A Justiça Federal determinou a prisão e busca e apreensão na Operação Dama da Lâmpada, em Alagoas. Ação realizada em conjunto entre a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal investiga fraudes, desvios de recursos e corrupção de agentes públicos na prestação de serviços de colocação de órtese, prótese e materiais especiais no Estado. Desde cedo, os agentes cumprem 32 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva e temporária em Maceió e Arapiraca. Segundo as investigações, mais de 30 milhões de reais foram destinados a uma entidade sem fins lucrativos nos últimos 3 anos, o que indicaria a monopolização dos serviços. E por 6 votos a 1, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite desta terça-feira cassar o mandato da senadora Selma Arruda. Também foram cassados os mandados dos primeiros e segundos suplentes da chapa, Gilberto Possamay e Cléry Fabiana Mendes. O tribunal determinou ainda a convocação de novas eleições para senador no Estado. No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Og Fernandes, de manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Em abril, o TRE do Estado constatou que a candidata e Gilberto Possamay não declararam à Justiça recursos usados para pagar despesas de campanha em período pré-eleitoral. Os gastos representaram 72% dos recursos arrecadados pela candidata, o que caracteriza abuso de poder econômico e uso de Caixa 2. Agora, Selma Arruda e Gilberto Possamay estão inelegíveis por 8 anos. A senadora ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o recurso não tem poder para suspender a decisão do TSE. O Mato Grosso fará nova eleição para senador. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, pode deixar ainda hoje o Batalhão Especial Prisional em Niterói, onde cumpre pena desde novembro do ano passado. Nesta terça-feira, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a substituição da prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Pezão é réu na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, acusado de integrar um esquema de corrupção chefiado pelo também ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de quem foi vice. O Banco de Perfil Genético Brasileiro tem mais de 65 mil perfis de condenados por crimes graves ou contra a vida. O sistema é integrado no país inteiro e, graças ao material biológico catalogado, já foi possível esclarecer mais de 1000 crimes. O Banco de Perfis Genéticos recebe dados de DNA de acusados ou condenados por crimes sexuais contra o patrimônio ou contra a vida. No caso de suspeitos, a polícia ou o Ministério Público devem pedir autorização da Justiça para coleta do material biológico. Todos os estados brasileiros já contam com um laboratório de genética forense para fazer os cadastros e as comparações. Nos estados do Piauí, Roraima, Tocantins, Sergipe e Rio Grande do Norte, os laboratórios foram inaugurados este ano e, a partir de 2020, vão começar a colher amostras para depois inserir no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Além de comprovar a inocência, o banco pode interligar investigações de vários crimes, como foi o caso da menina Raquel, encontrada morta numa mala deixada na rodoviária de Curitiba, no Paraná. O assassino da menina só foi identificado em setembro deste ano, após um mutirão de coleta de DNA de presos de São Paulo,
11 anos depois do crime. A lei que prevê o cadastro do perfil genético de preso é de 2012, mas ela não vinha sendo aplicada. Em 2017, apenas 2.000 presos tiveram o perfil genético cadastrado no banco. No ano passado, foi estipulada uma meta pelo Comitê Gestor da Rede Integrada de Banco de Perfil Genético, que já foi superada. A meta era cadastrar 65.000 até o fim de 2019 e já conta com 67.000. Bom, e para detalhar o assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Guilherme Jacques. Guilherme, seja bem-vindo em primeiro lugar. Obrigada pela presença. Obrigado. Bom, nós vimos na reportagem que a criação do Banco de Dados Genéticos, ela está prevista desde 2012 com uma lei, mas nós tivemos a implantação efetiva agora em 2019. A que o senhor atribui essa distância e esse lapso? O cumprimento dessa lei vinha sendo feito numa velocidade muito lenta, porque não existia uma ação efetiva, coordenada e objetiva com essa finalidade, né? Então, agora, esse ano, houve uma integração maior com os estados, houveram investimentos no ano passado e principalmente reforçados esse ano, e também houve uma decisão política de se trabalhar com isso, de se priorizar o cumprimento dessa lei. Bom, os dados são sigilosos, mas quem tem acesso, eles podem ser excluídos? Como é que funciona? O acesso é restrito a peritos criminais que são especializados em genética forense, eles trabalham em laboratórios, produzem esses dados, têm acesso a esse banco de dados e eles têm um acesso limitado, existe um acesso mais em um nível elevado ao administrador do banco de dados, que é uma pessoa selecionada, um funcionário público, perito criminal, que é selecionado para essa tarefa. Agora, um aspecto sensível em relação aos suspeitos, como é que fica? O que a legislação prevê? Em relação aos suspeitos, o que aconteceu foi uma modificação na lei de identificação criminal. Então, as pessoas que se submetem à identificação criminal, que é aquele procedimento em que se tira fotografia, se coletam as impressões digitais, também pode ser feita a coleta do DNA, mas isso precisa ser autorizado pelo juiz. Então, o delegado de polícia, o promotor pode solicitar, até mesmo a defesa pode solicitar ao juiz, e então é coletado e é feita então a identificação criminal genética e vai para esse mesmo banco de dados. E como é que funciona na prática o compartilhamento desses dados com outros estados? Existe um Banco Nacional de Perfis Genéticos que congrega os dados de todos os estados, de todos os laboratórios que compõem essa rede integrada de bancos de perfis genéticos. Então, o Banco Nacional recebe toda semana dados desses laboratórios e é o Banco Nacional que permite que os dados de um estado sejam cruzados com o de outro. No início da reportagem eu falei da resolução de pelo menos 1.000 casos, né? Sim. Temos impactos positivos, o resultado dessa implantação? É uma tecnologia realmente revolucionária, considerada das mais importantes para o combate ao crime, porque ela não apenas permite que esclareçamos crimes mais antigos, como também existe a prevenção de novos crimes, aquela sensação de impunidade, ela diminui. O criminoso que está cadastrado no banco de dados, ele pensa duas vezes antes de voltar a reincidir. E, além disso, ela permite também a identificação de inocentes. Nós já detectamos algumas pessoas, até mesmo condenadas por crimes que não cometeram, foram reconhecidas pela vítima, por uma testemunha, mas o exame de DNA serve também para mostrar que esses inocentes não cometeram esses crimes e é uma prova muito bem aceita nos tribunais. Realmente é um passo muito importante que o Brasil está dando para o combate à criminalidade. E quais os principais gargalos antes da implantação desse banco? Os principais gargalos eram a articulação com o sistema penitenciário, a perícia e o sistema penitenciário poderem conversar e agir, né, nessa ação comum.
né? São dois mundos um pouco diferentes que não se comunicavam muito, mas agora, felizmente, nós tivemos grandes avanços nessa questão. E como é que fica daqui para frente o grupo, o órgão coordenado pelo senhor? Lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, você já tem novos projetos para unificar mais ainda os dados? Sim, é um projeto que envolve 4 anos, pelo menos, de duração, e as metas são bastante ambiciosas. Além do cadastramento completo dos condenados, nós temos que cadastrar também os vestígios que encontram-se com análise pendente Brasil afora, né? Só de vestígios relacionados à violência sexual, nós estimamos mais de 150 mil vestígios guardados em freezers e geladeiras. Cada vestígio representa uma vítima que se submeteu a um exame íntimo e esse vestígio está guardado. Isso precisa sair desse freezer, dessa geladeira, ir para um laboratório de DNA, ser processado e aí ir para o banco de dados. Então, com esse investimento e esse foco, nós temos bastante convicção que nos próximos anos nós teremos ainda mais crimes sendo solucionados. Que bom, parabéns pelo trabalho do senhor lá, obrigado pela entrevista. Obrigado. E depois do intervalo, cratera se abre em Brasília e engole carros. É assunto para o próximo bloco, até já. Justiça é a pessoa ter ética, né? Ser justo, todo mundo ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão do TRT da Bahia de reintegrar trabalhador eleito como dirigente de cooperativa no período do aviso prévio. Uma empresa de cobre no município de Dias d'Ávila, na Bahia, terá de reintegrar um trabalhador dispensado sem justa causa e eleito como dirigente da cooperativa Técnico Educacional dos Empregados. A primeira vara do trabalho de Camaçari concedeu a antecipação de tutela para a reintegração ao emprego, mas a empresa entrou com mandado de segurança para anular a decisão. Perdeu em segunda instância e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A decisão unânime do TST manteve a ordem de reintegração do TRT da 5ª Região. Isto porque o funcionário havia sido eleito para o cargo de diretor de comunicação. E a jurisprudência do TST, por meio da súmula 369, garante a estabilidade provisória ao dirigente sindical. E leva também em consideração que o período de aviso prévio, mesmo que indenizado, integra o contrato de trabalho para todos os fins. Um acidente na Asa Sul, que fica na região central de Brasília, provocou pânico ontem à tarde. Por causa da chuva forte, o asfalto cedeu e um desmoronamento engoliu vários carros. As imagens foram feitas logo após o asfalto perto da obra ceder e engolir 4 carros que estavam estacionados ao lado do tapume. O acidente aconteceu durante uma chuva forte no meio da tarde de ontem na Asa Sul, bairro Nobre de Brasília. A água da chuva comprometeu a estrutura onde eram feitas escavações com 10 metros de profundidade para garagens do subsolo. O canteiro de obras onde o asfalto cedeu fica nesta rua bastante movimentada. No momento, passavam muitos carros, mas nenhum foi atingido. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram chamados e retiraram as pessoas do prédio clínico ao lado da obra por medida de segurança. Foram momentos de desespero. A chuva estava muito forte e de repente a gente veio aquele barulho. Foi um susto, né? Porque o prédio tremeu, né? Pareceu uma gelatina tremendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e os donos dos carros foram localizados. O trabalho agora será refazer a cortina de proteção para retomar a obra daqui a 2 meses. As temperaturas altas durante o dia têm contribuído para as chuvas fortes no Distrito Federal. Quedas de árvores e alagamentos são frequentes. A Defesa Civil tem emitido alerta de chuvas fortes e as equipes estão de prontidão para qualquer emergência. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço. Bom, a reportagem que nós acompanhamos agora, em relação a esse desmoronamento ontem em Brasília, a área é privada e me parece que o proprietário ele contratou uma empresa para prestar o serviço de escavação e edificação, mas eu queria que o senhor explicasse agora de quem é a responsabilidade. Primeiro, o particular ele precisa buscar o poder público para pedir autorização ao alvará, essa licença para poder construir.
contratam a empresa e esse construtor ele tem uma obrigação de garantir o resultado, que é prestar um bom serviço, né, à empresa contratante e fazer com que a obra seja executada nos ditames de segurança, de cuidado, não só em favor de quem contratou, mas também os terceiros que são interessados em ter a sua segurança preservada. Nesse caso que nós acabamos de ver na reportagem, nós teremos aí, primeiro, averiguar se todas as medidas necessárias para que o poder público autorize a construção foram tomadas e, segundo, se as medidas de engenharia também foram praticadas dentro dos critérios de segurança, porque a obrigação do construtor é uma obrigação de resultado. Então, ele precisa não apenas entregar a obra da forma como foi contratada, mas também com segurança na execução e no seu resultado. Nesse caso concreto de Brasília, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele fez uma vistoria e disse que a construtora responsável pela obra estava com a documentação regular, tudo ok, mas a empresa, ainda assim, ela pode ser responsabilizada, doutor Rodrigo? Com certeza ela será responsabilizada se ficar verificado que não foi uma situação de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, se um raio cai numa determinada construção e aquilo causa um grande prejuízo a terceiros, a empresa poderá ter afastado a sua responsabilidade. Mas, em regra, todos os cuidados de engenharia, e aí o CREA ele é chamado a essa fiscalização porque é o órgão do Estado, é a entidade do Estado que tem a responsabilidade de fiscalizar o trabalho de engenharia. O engenheiro responsável pela obra tem que ir até o CREA e fazer uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que diz: eu sou o engenheiro responsável por fiscalizar e tocar essa obra. Então, dentro dessa perspectiva, o CREA já foi lá, fiscalizou e viu que a documentação foi feita de maneira correta. Mas ele não disse ainda que as investigações não detectaram algum tipo de erro relacionado à engenharia. Então, em regra, o cidadão que teve um prejuízo por conta desse acidente, desse desastre, ele pode buscar diretamente o proprietário do local, que também vai ter responsabilidade, mas o proprietário do local terá muitas chances na justiça, se verificar que houve um erro de engenharia, de responsabilizar sim a construtora. Teve um problema lá também em relação ao duto fluvial, me parece. Se isso for comprovado, ainda está na fase de apuração, de investigação, aí sim o governo do DF ele precisa também ser acionado, pode ser responsabilizado. Vigora no nosso ordenamento jurídico a chamada responsabilidade objetiva. O que é isso? É quando a administração pública, por um ato comissivo, ou seja, algo que ela fez, ou uma omissão, ela poderá ser responsabilizada diante de um dano causado a alguém. Então, a construtora e até mesmo o proprietário do terreno poderão sim ir à justiça para dizer que, na verdade, o causador de todo o problema na obra de engenharia foi de responsabilidade, na verdade, teve como autor o governo do Distrito Federal, no caso, a administração pública do Distrito Federal. Ampliando um pouquinho o assunto, nós tivemos ontem, nesse desmoronamento, 4 automóveis que foram engolidos ali pelo buraco, mas vimos na reportagem também casos de árvore em chuva forte que cai em cima do veículo. O seguro paga a conta? De quem é a responsabilidade? Primeiro vai ser necessário verificar a apólice do seguro. Mas, em regra, todo o dano causado a um veículo, apresentadora a depender Rafaela da apólice, Vivas, sentada. Esse seguro vai ter a obrigação de ressarcir o dano ao particular. Acho que vale lembrar, tem algo bem interessante, que aí já no aspecto jurídico, mas no aspecto fático. Nós tivemos 2 grandes acidentes nos últimos anos aqui no DF. Um foi o caso do viaduto ali da Zona Central e, por sorte, nós tivemos apenas danos materiais. Então, a gente pode discutir aqui no âmbito do aspecto civil e não no aspecto criminal, por exemplo, porque nenhum dos 2 acidentes resultou na morte de ninguém, o que é uma sorte muito relevante. No aspecto do seguro, a empresa vai ser obrigada a ressarcir o particular, mas a própria empresa também vai ter o direito de buscar na justiça o retorno desse dinheiro que ela pagou ao particular, seja do construtor, seja do proprietário do terreno, seja da administração pública do Distrito Federal. Então, a seguradora, após pagar o particular, ela poderá sim se dirigir ao Poder Judiciário para ter esse dinheiro retornado aí ao seu patrimônio. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada pelas suas informações, pela entrevista. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E a seguir, livro aborda os avanços do Poder Judiciário nos últimos 15 anos. Os detalhes no próximo bloco. Continue com a gente. É um direito que todo cidadão tem, apesar de eu não ser brasileira, mas eu acho que é um direito que todo cidadão tem neste mundo em que a gente vive.
A desembargadora Marília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai prestar depoimento amanhã no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ela é acusada de ter cometido calúnia contra a vereadora Marielle Franco, assassinada em março do ano passado. A desembargadora será ouvida pelo desembargador federal Ivan Atier, em cumprimento à carta de ordem do Superior Tribunal de Justiça, onde tramita a ação penal contra ela. A relatora do processo no STJ é a ministra Laurita Vaz. Daqui a pouco tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conferir a pauta de julgamentos. O primeiro tema da pauta desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal é matéria penal, começando com recurso em habeas corpus, onde se discute se o não pagamento do ICMS próprio declarado ao fisco pode ser tipificado como crime. O segundo processo é um recurso contra a decisão do STF, que reafirma que crime contra a ordem tributária não se vincula com prisão civil por dívida. Ainda em matéria penal, processo onde se discute se o acórdão confirmatório de condenação interfere no cálculo do prazo de prescrição. O tema seguinte é servidor público, começando com recurso sobre aproveitamento de servidores de nível médio em carreira de nível superior. Fecha a pauta sequência de embargos em recurso extraordinário sobre a possibilidade de incorporação dos chamados quintos, decorrentes do exercício de funções comissionadas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como vocês viram, está previsto o julgamento de um recurso em habeas corpus sobre tema tributário. Os ministros devem decidir se é crime deixar de repassar o ICMS aos cofres públicos. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que os autores do recurso tiveram o habeas corpus negado em instâncias inferiores. Eles estão sendo processados por apropriação indébita por deixarem de pagar o ICMS. O caso é de grande importância e foi tema de uma audiência pública convocada em março pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Antes de uma decisão do plenário, o relator concedeu uma liminar que impede a aplicação de penas contra os recorrentes, até que o recurso seja julgado pelo STF. Durante as sustentações, 8 entidades aceitas como amigos da Corte devem se manifestar na tribuna. Para a Procuradoria-Geral da República, a sonegação caracteriza crime. Os avanços do Poder Judiciário nos últimos 15 anos foram destaque na noite dessa terça-feira, durante o lançamento do livro Emenda Constitucional 45. A obra foi coordenada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Conhecida como Reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional número 45 é considerada um marco por dar mais transparência e eficiência ao sistema jurídico, com mudanças que incluem a criação dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. É uma obra que é um marco na medida em que ela analisa exatamente a Emenda 45, a reforma do Judiciário, criação do Conselho Nacional de Justiça e essa participação da sociedade também na estrutura do Judiciário. Fizemos essa obra também com o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem lá 2 integrantes no Conselho Nacional de Justiça, e com ela nós temos aí os olhares múltiplos de vários juristas a respeito exatamente desse novo judiciário que surgiu a partir da Emenda 45 de 2004. A obra foi organizada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em conjunto com o conselheiro do CNJ, André Godinho, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. São 30 artigos escritos por 50 autores, entre ministros, magistrados e juristas, que contam detalhes da promulgação da emenda em 2004. Perceba que nesta emenda constitucional, além da criação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, nós tivemos também ampliação da competência da Justiça do Trabalho, tratados internacionais sobre direitos humanos cresceram de importância perante o nosso sistema jurídico. Enfim, instituições como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público têm um papel fundamental, não só do ponto de vista correicional, mas também no planejamento financeiro administrativo do Poder Judiciário. Uma obra que trata disso com relevantes artigos de colegas de muita qualidade, e essa é a nossa arma nesses tempos de um debate público, às vezes complexo. A nossa arma são as ideias e a caneta, né?
E o Jornal da Justiça fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. Logo em seguida tem Direto do Plenário, com a transmissão ao vivo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde para você e até amanhã.